assentar, por gentileza? Fique à vontade. Amém? Você está na casa do Pai, fique à vontade para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome do Senhor. Amém? Estamos felizes pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Estamos felizes por aquilo que Deus ele tem realizado nesses dias. Ainda nessa sexta-feira nós tivemos uma reunião lá em Sapucaia com todos os líderes da comunidade cristã Hebron Canoas, Hebron Porto Alegre, Hebron Sapucaia. E foi lindo o que Deus fez naquele lugar. Estávamos no número de mais de 50 líderes da igreja, com os líderes de célula e líderes de ministério. Cremos que é um tempo novo para o nosso ministério, cremos que é um tempo novo para a nossa igreja. Estamos organizando, amém, para o ano de 2021, fazendo planejamento para o ano de 2021. E Deus tem coisas lindas e maravilhosas para todos nós que aqui estamos. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: você faz parte desse projeto. Diga, você faz parte desse plano. Amém? Estamos felizes pelo que Deus está fazendo. Ontem culto em Sapucaia, culto tremendo, maravilhosa a presença de Deus. Hoje pela manhã já tivemos um culto aqui às 8 horas e foi lindo o que Jesus fez nesse lugar. E eu creio que nesse culto das 10 o Senhor irá fazer coisas grandes e maravilhosas na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Só quem concorda comigo diz amém. Eu quero também começar essa pregação perguntando: quem aqui se lembra da ministração da semana passada? Amém? Qual foi o título da ministração da semana passada? Saia da zona de conforto. Muito bem, amém? Essa foi a ministração da semana passada. E para a honra e para a glória de Deus, sabe, ao longo dessa semana, a pastor e eu recebemos muitos testemunhos. Muitos são muitos, de pessoas que disseram assim: depois dessa ministração a minha vida mudou, a minha percepção mudou, a minha história mudou, eu tenho vivido o novo de Deus, eu estou saindo da zona de conforto, eu não aceito mais ficar na zona de conforto, eu quero tudo aquilo que Jesus tem para a minha vida. E foi linda essa ministração, foi lindo o que Jesus fez aqui nesse lugar, na vida de pessoas, através de sairmos da zona de conforto. Mas ao longo dessa semana, com base na ministração da semana passada, Deus ministrou ainda outras coisas no meu coração, mais profundas ainda. Que na verdade, amada igreja, não basta sairmos da zona de conforto. Tem pessoas que muitas vezes num determinado momento da sua vida saem da zona de conforto e tudo certo, mas daqui a pouco, por passar o tempo, daqui a pouco pelas lutas, daqui a pouco pelas dificuldades, essa pessoa retrocede. Essa pessoa volta novamente para a zona de conforto, ou volta para as velhas práticas. E com base nisso, com relação à ministração da semana passada, Deus ministrou ao meu coração a respeito da ministração desta semana. E o tema dessa semana, a ministração dessa semana é: eu não vou retroceder. Amém? Com base na ministração da semana passada, Deus me deu essa palavra dizendo: eu não vou retroceder. E quando nós dissemos eu não vou retroceder, nós estamos tomando uma postura, uma posição, uma decisão de não retroceder, uma escolha de não retroceder. Quem está entendendo diz amém. Eu quero dizer a todos aqueles que aqui estão nessa manhã, que a nossa vida, ela é feita de escolhas. O que somos hoje, o que temos hoje, é reflexo das nossas escolhas. Vir nesse culto nessa manhã foi uma escolha, sim ou não? Amém? Botar essa roupinha ajeitada que você está aí foi uma escolha, sim ou não? Para as mulheres uma escolha muito mais difícil que para os homens, né? Amém? Os homens chegam lá, escolhem, deu, acabou a história. A mulher escolhe 2, 3, bota, não tá bom, vou botar e tal. Tudo na nossa vida é com relação à escolha. Casar é escolha. Ter filhos é uma escolha, deveria ser, né? Amém? Amém? Tudo na nossa vida é baseado nas nossas escolhas. Mas eu quero te dizer nessa manhã também, que é você que escolhe prosseguir. É você que escolhe avançar. É você que escolhe prevalecer. É você que escolhe dar continuidade àquilo que Deus tem feito na sua vida. A nossa vida, ela é feita de escolha. Eu quero dizer que prosseguir é uma escolha. Você pode dar um glória a Deus? Mas eu também tenho que te dizer nesta manhã que retroceder também é uma escolha.
A nossa vida é feita de escolhas. É você que escolhe prosseguir, avançar, caminhar. E é você que escolhe retroceder. Essa palavra retroceder, ela quer dizer recuar. É você que escolhe recuar. A palavra retroceder quer dizer voltar para trás. É você que escolhe voltar para trás. A palavra retroceder, ela quer dizer também a respeito de abandonar. Somos nós que escolhemos prosseguir, permanecer ou retroceder. A palavra retroceder também quer dizer involuir. Nós conhecemos muito a palavra evoluir, né? Evoluir é avançar, é prosseguir, é caminhar constantemente, crescer. Mas involuir é o contrário disso. Quem está me entendendo diz amém nessa manhã. Involuir é voltar para trás. E o nosso Deus é um Deus de progresso. Quem está me entendendo dá um glória a Deus. O nosso Deus é um Deus de avanço. Nosso Deus é um Deus de milagres novos. Nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Só quem concorda comigo dá um glória a Deus. Então a nossa vida é feita de escolhas. Então nessa manhã que você possa entender o tema dessa ministração e dizer para você mesmo, não para as pessoas, dizer para você mesmo: eu não vou retroceder. Eu quero te dizer nessa manhã que essa escolha, ela passa muitas vezes por provações. Quando você escolhe não retroceder, quando você diz eu não vou retroceder, você começa a enxergar as coisas espirituais com outros olhos. E nessa postura de dizer eu não vou retroceder, você começa a ver ventos contrários. Nessa postura de dizer eu não vou retroceder, você começa a ver forças contrárias que querem te impedir de avançar, que querem te desanimar, que querem te fazer voltar para trás. Mas é você que escolhe nessa manhã e diz assim: eu não vou retroceder, custe o que custar, eu não vou retroceder. Quem está me entendendo dá uma glória a Deus nessa manhã. Eu quero dizer para vocês que quando ministramos o Evangelho, quando falamos do Evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, o Evangelho é o poder de Deus, diz as Escrituras, amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. A verdade que liberta é a ministração da palavra de Deus, amém? Você pode dar uma glória a Deus? E o que Jesus pregava era o Evangelho. Jesus era o Evangelho. Jesus era a boa nova, amém? E quando Jesus vem trazendo a boa nova, Jesus vem numa unção de poder, de milagres. E por onde Jesus passava, Jesus fazia sinais, maravilhas, prodígios, milagres, curas, bênçãos acontecia. E atrás de Jesus vinha uma multidão. Observem nas Escrituras que muitas vezes diz que onde Jesus estava, tinha uma multidão seguindo Jesus, atrás de Jesus, caminhando com Jesus, querendo aprender com Jesus sobre esse sobrenatural, sobre esse milagre, sobre a minha cura, sobre a minha bênção. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Eu quero dizer a todos aqueles que aqui estão, que quem é cristão há mais de 20 anos, eu aceitei Jesus no ano de 1998. Quem é cristão há mais de 20 anos, 30 anos para trás, entende o que eu vou dizer nessa manhã. Ser cristão naquele tempo, há anos atrás, mais de 20 anos para trás, não era motivo de alegria. Ser cristão nesse tempo, antigamente, causava diversas expressões, causava preconceitos. Eles entendiam que os cristãos eram pessoas ignorantes, pessoas desprovidas de conhecimento, de entendimento, pessoas bitoladas. Não era bonito se dizer que é cristão que nem é hoje. Muito pelo contrário, igreja. Os familiares, se afastavam, as pessoas caçoavam. Mas sabe o que era lindo de ser cristão naquela época? Era o orgulho que eles tinham de ser cristão. A alegria dos cristãos daquela época, daquele tempo, era andar com a Bíblia embaixo do braço. O orgulho dos cristãos daquela época, daquele tempo, era ser diferente, era andar diferente, era fazer a diferença. Só quem está me entendendo dá uma glória a Deus. O orgulho daqueles homens era dizer: eu não vou deixar de ser crente porque estão rindo, eu não vou deixar de ser crente porque estão falando, eu sou crente mesmo, e eu sou do fogo, eu sou de Jesus, e eu vou para o céu. Quem está entendendo dá uma glória a Deus nessa manhã.
Era um orgulho, era uma alegria ser cristão. Entendia-se que ser cristão era ser o sal da terra. Entendia-se que ser cristão é ser a luz do mundo. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus nessa manhã. E isso não pode se perder, amada igreja. Nós temos que ter o prazer, a alegria de sermos cristãos nos dias de hoje. Muitos anos se passaram, mas hoje é status ser cristão. Hoje é bonitinho ser cristão. Mas o orgulho de ser um cristão genuíno, de ser um cristão verdadeiro, precisa permanecer no meu e no teu coração aceso. Essa chama não pode se apagar. Só quem está me entendendo, dá um glória a Deus nessa manhã. Só quem está me entendendo, diga aleluia nessa manhã. Não podemos retroceder. Precisamos avançar com o genuíno evangelho. O evangelho que liberta, que muda histórias. O evangelho que muda famílias, diga glória a Deus. O evangelho que liberta, diga aleluia nesta manhã. Precisamos viver essa verdade, essa realidade nos dias de hoje. Só quem está entendendo, dá um glória. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 60. Ainda nessa noite, na noite passada, o Espírito Santo ele me inquietava com relação a estar na sua presença. Minha família toda foi deitar, foram dormir. Eu fiquei ali na presença de Deus, orando, clamando a presença do Pai, sobre esse culto, sobre essa reunião, sobre as coisas que nós iríamos ainda ministrar. E eu falava com Deus a respeito da vida eterna. Eu falava com Deus a respeito da minha salvação. Eu creio na minha salvação. Eu creio na vida eterna. Só quem está me entendendo, diga glória a Deus. E eu orava pela salvação, pela vida eterna, pela Nova Jerusalém, por um dia adentrar nos portões do céu. Nós cantamos aqui, quando o grande dia chegar, e esse dia vai chegar para mim e para você, em nome de Jesus. Quem está entendendo, dá um glória. E eu orava pela minha salvação, e orava pela tua salvação. A salvação precisa ser real, irmão. Você precisa estar aqui nessa manhã por conta da tua salvação. Você precisa estar aqui nesta manhã pensando na salvação, na vida eterna. Eu quero dizer que o ministério de Jesus foi pensando na minha e na tua salvação. Jesus se entregou na cruz do Calvário, não foi por acaso. Jesus se entregou pela minha e pela tua salvação, para que tivéssemos acesso até Deus, para que fôssemos justificados pelas obras de Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Eu quero dizer que nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Jesus pagou um preço por mim e por ti. E eu ministro aqui nessa manhã a almas eternas. Eu quero que você saiba que você é eterno. Deus te fez para ser eterno. Deus criou o ser humano, o homem, para ser eterno. Sabe qual é o problema da humanidade? É que nós olhamos para Deus e pensamos em Deus somente aqui nessa terra. E Deus quer nos fazer refletir nessa manhã sobre a eternidade. Jesus pregava e falava sobre a eternidade. Jesus pregava e falava sobre o arrependimento, a metanoia, a mudança de mente aqui nessa terra, para que possamos viver a eternidade com o Pai. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. E quando Jesus veio pregando essa mensagem, quando Jesus veio pregando essa ministração sobre arrependimento, sobre mudança de atitude, mudança de caráter, isso afastou pessoas. Quando Jesus prega essa ministração dura, essa ministração pesada, afastou pessoas. Porque muitas pessoas andam atrás de Jesus, caminham com Jesus, isso já no tempo de Jesus, imagina hoje, por conveniência. Porque é conveniente seguir Jesus. Afinal, se eu seguir Jesus eu vou ter a casa nova, se eu seguir Jesus eu vou ter o carro novo, se eu seguir Jesus eu vou ter a minha cura, se eu seguir Jesus eu vou ter uma família abençoada, se eu seguir Jesus eu vou ter prosperidade. Isso é seguir Jesus por conveniência. Mas quando Jesus fala a verdade, quando Jesus fala o evangelho duro, que é o evangelho do arrependimento, da mudança de hábito, mudança de caráter, muitos abandonaram Jesus. Quando Jesus fala o evangelho não apenas dessa vida, quando Jesus falou o evangelho da vida eterna, fez com que muitos retrocedessem. Qual é o título da ministração nessa manhã?
no livro de João, no capítulo 6, no versículo 60. Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? O que Jesus estava tratando no livro de João, no capítulo 6, anteriormente ao versículo 60, era sobre arrependimento, era sobre mudança de caráter, era sobre pagar um preço aqui nessa terra. Quem está me entendendo, diga glória a Deus nessa manhã. E quando esses discípulos, porque discípulo, a palavra discípulo é aquele que aprende com o mestre, aquelas pessoas que estavam tentando seguir Jesus, quando eles ouviram esse evangelho duro, pesado, eles retrocederam, eles abandonaram, porque eles estavam querendo um evangelho por conveniência. A multidão queria a sua bênção, queria o seu milagre. Nós não podemos ser cristãos por conveniência, nós precisamos ser cristãos por convicção. Eu sei em quem eu tenho crido, eu vou pagar esse preço do discipulado com Jesus. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Igreja, escute o que eu estou te falando nessa manhã. Ninguém vai ir para o céu por medo de ir para o inferno. Nós só vamos para o céu por amar a Deus aqui nessa terra, por sermos verdadeiros cristãos aqui onde estamos vivendo. Só quem está entendendo, dá um glória nessa manhã. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia nos ensina que muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Versículo 61, disse-lhes: isso vos escandaliza? Essa palavra dura, esse evangelho genuíno, esse evangelho verdadeiro te escandaliza? Jesus falou. Se isso natural, se isso terreno te escandaliza, no versículo 62 ele diz: que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Aqui ele está falando de coisas sobrenaturais, aqui ele está falando de vida eterna, aqui ele está falando de Jesus sendo ascendido ao céu, aqui ele está falando de Jesus voltando para a eternidade, para o céu com o Pai. Ele disse assim: se escandaliza vocês eu falar das coisas terrenas, do arrependimento, da mudança de caráter, o que pois vocês vão entender quando eu falar sobre as coisas eternas? O Evangelho, as boas novas, é para arrependimento e para a salvação daqueles que creem. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Versículo 63 vai dizer assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mais uma vez Jesus está falando sobre a vida eterna. E ele vai dizer assim, versículo 64: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de o entregar. Jesus olha para mim, Jesus olha para você, Jesus olha para a multidão, e Jesus sabe quem crê em Jesus, na obra de Jesus. Jesus olha para nós e sabe quem está envolvido, comprometido com Ele. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. E Ele falou isso porque Ele sabia. E eles disseram: duro é esse discurso, dura essa palavra. Eu quero dizer nessa manhã que sim, essa palavra é dura, mas essa palavra traz vida, e vida eterna. Só quem está entendendo, dá um glória. Versículo 65, e dizia: porque isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai lhe não for concedido. 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Quando eles ouviram essa palavra dura, eles retrocederam, eles voltaram para trás. Quando eles ouviram esse evangelho que muda história, que muda pensamento, que muda atitudes, muitos deles voltaram para trás. Como é que é o título da ministração nessa manhã mesmo? Versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Quando Jesus viu que os outros discípulos é aqueles que aprendem com o mestre, aqueles seguidores, se afastaram, desistiram, retrocederam, Jesus olhou para os 12, com seriedade eu penso, Jesus para eles: e vocês também querem desistir?
Vocês também querem voltar para trás? Vocês também querem retroceder? Foi essa palavra dura que eu usei para os líderes na sexta-feira. Eu disse para eles: vocês também querem retroceder? Jesus estava dizendo: ninguém é obrigado. Se você quiser retroceder, meu irmão, é você e Deus. Jesus tem algo lindo, Jesus tem algo maravilhoso para você. Jesus tem novidade de vida, Jesus tem vida eterna. E hoje você sabe disso. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. E ele chegou para os 12 sabendo disso e disse: vocês também querem retroceder? Vocês também querem voltar? Se vocês quiserem, pode voltar. Eu não obrigo ninguém. Só quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Jesus não obriga ninguém. Eu cheguei para os líderes e disse: eu não obrigo ninguém a fazer a obra. Eu não obrigo ninguém a fazer a vontade de Deus, a estar na presença de Deus. É você que escolhe. Afinal, nossa vida é feita de escolhas. Foi isso que Jesus falou. Esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho genuíno. É que nós ouvimos um evangelho diferente. Vem, a tua vida vai ser mudada. Vem, o evangelho da prosperidade. Vem, você vai ter. Vem, você vai ter tua bênção. Que é isso, irmão? Não foi esse evangelho que Jesus pregou, e você vai aprender isso nessa manhã. Você pode dar uma glória a Deus? Ele olhou para os 12 e disse assim: vocês também querem se retirar? Vocês também acham que é duro isso? Só que dentre esses 12 tinham homens que estavam tão envolvidos com Jesus. Dentro daqueles 12 tinham homens que estavam tão envolvidos com o evangelho, com a obra de Jesus, tão comprometidos com Jesus, que Pedro responde para Jesus e diz assim no versículo 68: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro disse assim: nós estamos tão envolvidos contigo, Jesus, nós estamos tão aprofundados nesse evangelho, nós já chegamos até aqui, que para onde nós iremos? Se só tu, Jesus, tem as palavras de vida eterna. Eu quero te dizer nessa manhã, meu amado irmão, a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é que nós chegamos a um ponto como chegou Pedro, e disse: eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais para onde voltar, eu não tenho mais para onde retroceder. Só Jesus tem a palavra de vida eterna, só Jesus tem a eternidade. Jesus é o caminho que nos conduz até o Pai. Ele diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro entendeu isso e disse: eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais para onde voltar. Só tu tens as palavras de vida eterna. Versículo 69, ele diz assim: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amada igreja, você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Você precisa conhecer Jesus. Quando você conhece Jesus, você não retrocede. Quando você sabe quem é Jesus, a obra de Jesus, a missão de Jesus, você não retrocede, irmão. Conheça Jesus, conheça Deus, conheça os milagres. Nós cantamos nesta manhã: abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te sentir. Você precisa conhecer Jesus, sentir Jesus, tocar Jesus, estar comprometido com Jesus, estar envolvido por essa atmosfera de glória, a ponto de dizer: eu não tenho mais para onde retroceder. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos seguir Jesus, mas não deixamos tudo para trás. Nós queremos seguir Jesus, mas estamos apegados às vezes a algumas velhas práticas. Queremos seguir Jesus, mas estamos muitas vezes apegados a velhos hábitos. E você vai aprender nessa manhã que para seguir Jesus nós precisamos deixar tudo para trás. Para não retroceder, para não voltar mais, você precisa deixar tudo para trás. Aqueles que estavam seguindo Jesus por conveniência abandonaram Jesus, voltaram para trás, retrocederam. Mas aqueles que estavam seguindo Jesus por convicção de quem era Jesus, por convicção da vida eterna, eles disseram: nós não temos mais para onde retroceder. Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu quero que nessa manhã você medite quem você era e quem você é. Nessa manhã eu quero que você medite o que Jesus já fez na tua vida. Eu quero que você medite aonde você já está. E eu quero te dizer que aonde você está, você não tem mais como voltar para trás.
E eu vou te dizer mais nessa manhã, você pode até tentar voltar para trás, você pode até tentar retroceder, mas Deus sempre vai dar um jeito de te resgatar. Deus vai sempre colocar alguém para te lembrar do teu chamado. Deus vai sempre colocar alguém para dizer: Jesus tem um plano na tua vida. Não retroceda, não volte para trás, porque Ele te ama. E eu converso com pessoas que retrocederam, que voltaram e disseram que é tão difícil de voltar. E disseram também que lá não conseguem ter prazer, não conseguem ter alegria. Por mais lindo que seja, por mais belo que seja, por mais prazeroso que seja, é momentâneo e passageiro. Mas na presença de Deus existe uma paz eterna. Na presença de Deus existe uma alegria eterna, uma paz em meio à guerra, uma alegria em meio à luta. Olha para quem está do teu lado e diga para o teu irmão assim: olha aqui, meu irmão. Fala para ele, diga: olha aqui, meu irmão, eu não vou retroceder. Amém. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, que eu e você não venhamos a retroceder, que nós possamos fazer como disse Pedro aqui e os discípulos: nós temos visto, nós temos conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. O que eu preciso, pastor? Eu preciso conhecer Jesus, eu preciso sentir Jesus, eu preciso estar envolvido com Jesus, eu preciso ter prazer de ser cristão, alegria em ser cristão. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus nessa manhã. Não é por conveniência, é por convicção. É diferente. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, o primeiro livro do Novo Testamento. Aqui nós vamos ver Jesus chamando os seus discípulos, alguns deles. Aqui mostra Jesus chamando 4 dos seus discípulos. Livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 18, vai dizer assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes no mar, porque esses homens eram pescadores. Esse era o seu trabalho, esse era o seu ofício, isso era o que eles sabiam fazer. E Jesus viu esses 2 homens, entendeu a capacidade desses homens e chamou esses homens. Eu quero dizer que você não está aqui por acaso, você não caiu de paraquedas dentro da igreja. Eu quero dizer que Jesus te chamou. Jesus olhou para você, Jesus viu a tua capacidade, Jesus te chamou. E no versículo 19, continuando no 18: e andando Jesus no mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão Pedro, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes, porque eram pescadores. Versículo 19: e disse-lhes, quem disse? E disse-lhes, quem disse? Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava dizendo: caminhem atrás de mim, venham atrás de mim, caminhem comigo, venham atrás de mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus falou para eles. Qual foi a resposta deles para Jesus no versículo 20? E eles, deixando logo as redes, seguiram-no. A resposta deles foi obedecer o chamado de Jesus. Deixaram as redes. Esse deixar as redes simboliza: deixaram o passado, deixaram a velha natureza, deixaram aquilo que eles sabiam fazer para viver a novidade daquilo que Jesus estava apresentando para eles. O que eles sabiam fazer era pescar peixes, era o trabalho, era a vida passada deles. E quando eles ouviram o chamado de Jesus, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Eu e você precisamos deixar tudo para seguir Jesus. Na continuação, ainda no versículo 21, e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Versículo 22. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Diga glória a Deus. Eles deixaram o pai, deixaram as redes que estavam arrumando, deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. E esses homens que seguiram Jesus por convicção de que Jesus era o Filho de Deus, eles viram, eles desfrutaram do que diz no versículo
23, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Diga glória a Deus. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acontecidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados e lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Muita gente seguia Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Alguns por convicção e outros por conveniência. Quem segue Jesus por convicção não retrocede. Quem segue por conveniência, na primeira luta, dificuldade, primeiro vento, volta para trás. Qual é o tema da ministração nessa manhã? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9. Aleluia. Observe que Jesus fez um convite para aqueles homens. Jesus não obrigou eles a segui-lo. Nessa manhã Jesus está a me fazer e a te fazer um convite. Ele não está te obrigando a nada. Você é livre. O primeiro versículo que eu aprendi, que eu decorei na Bíblia, foi Lucas 9, 23. Eu tenho um apreço por esse versículo. E no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, a palavra do Senhor vai dizer assim: e dizia a todos. Quem dizia a todos? Jesus dizia somente para os 12? Não, Jesus está falando com todos aqui agora, né? Aqui Jesus está falando com a multidão, Jesus está falando com todo mundo, Jesus está falando comigo, Jesus está falando com você. Se alguém quiser vir após mim, ele está deixando claro, ninguém é obrigado a vir após mim, é só se você quiser, só se você escolher. Lembra que eu falei lá no começo que a nossa vida é feita de escolhas? Você escolhe prosseguir, você escolhe permanecer, você escolhe não retroceder. E Jesus disse: se alguém quiser, você que escolhe. Se alguém quiser vir após mim, e agora ele traz requisitos para irmos atrás de Jesus. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é a parte mais difícil do Evangelho. Negar a nossa vontade, o nosso querer, os nossos prazeres. Para seguir Jesus precisa fazer isso, igreja. Mas eu quero te dizer nesta manhã que o preço desse discipulado é a vida eterna. Você pode dar um glória a Deus? Negar-se a si mesmo, negar a sua vontade, tomar a cada dia a sua cruz é o preço desse discipulado. E eu quero dizer nessa manhã que cruz era o instrumento de morte. Cruz não era motivo de alegria, cruz não era algo bonito, cruz era algo ultrajante, cruz era algo vergonhoso. Porque aquele que era pego num ato hediondo, num crime, e era sentenciado à morte de cruz, essa pessoa deveria carregar a sua cruz diante de todos, sendo açoitado, chicoteado, passando por todas as dificuldades com a sua própria cruz, e aquela cruz era o seu instrumento de morte. E naquela cruz ele era crucificado. E quando Jesus está dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, ele está dizendo: tome o seu instrumento de morte e vá até o fim. O meu instrumento de morte, o teu instrumento de morte é o Evangelho. Carregue o Evangelho até a morte, seja cristão até o fim dos teus dias. Viva por amor ao Evangelho. Entregue-se por amor ao Evangelho. É isso que Jesus está dizendo. Entregue-se sem reservas por esse Evangelho. Viva este Evangelho, esta novidade de vida. Só quem está entendendo dá um glória a Deus. Mas isso não é só no domingo, no culto de celebração. Isso é a cada dia. Isso é todo dia. Abrir os olhos é preciso se negar. Abrir os olhos é preciso carregar a tua cruz. Você pode dar um glória a Deus? Versículo 24 diz assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará.
Meu Deus, a minha filha Giovana estava ministrando aqui e ela falou um pouco a respeito disso, de perder a vida. Para muitas pessoas olham para mim e dizem: bah, o Hugo e a sua família estão perdendo o domingo. Afinal a gente vem para cá, a gente mora em Sapucaí, a gente vem para cá às 8 da manhã para o primeiro culto. A gente fica aqui para o culto das 10, aí a gente vai para casa, almoça ali e tal, a gente tira uma sonequinha e a gente volta para o culto das 6. Para muitos pode dizer assim: bah, o Hugo está perdendo o seu domingo. Não, eu estou ganhando. Sabe qual é o nosso problema, igreja? É que nós não sabemos perder. Nós somos acostumados, nós somos treinados para ganhar desde pequeno. Desde muito novo, a gente é preparado para ganhar. É ou não é? Mas eu quero te dizer nessa manhã que para seguir Jesus é preciso aprender a perder. Você está disposto a perder para salvar a tua vida? Vou perguntar de novo: você está disposto a perder para salvar a tua alma? E aqui vai dizer assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. Diga glória a Deus. Mais uma vez Jesus está falando da vida eterna. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, diga glória a Deus. O Filho do Homem vai vir, Jesus vai voltar. Isso não é história dos antigos, isso não é história, meu amado irmão, isso é uma realidade. Jesus vai voltar. E Jesus vai buscar uma igreja. Jesus não vai buscar uma placa de igreja, não vai buscar uma congregação, não vai buscar uma denominação X ou Y. Jesus vai buscar uma igreja, e a igreja é eu e a igreja é você. Jesus vai buscar cristãos genuínos e verdadeiros, que por amor a Ele perderam suas vidas para poder salvar. Diga glória a Deus. O Evangelho de Jesus, ele fala sobre vida eterna. Só quem está entendendo dá um glória nessa manhã. Ainda no livro de Lucas, capítulo 9, agora lá no versículo 57. Aleluia. Estava Jesus andando, caminhando, e muita gente por conveniência se achegavam a Jesus querendo ser seus discípulos. E no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57, diz assim: e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um. Diga comigo, um. Qualquer um, alguém querendo ser discípulo de Jesus. Alguém disse para Jesus: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Jesus, por onde tu for eu vou contigo, Jesus. Alguém disse, um disse, querendo ser discípulo de Jesus: eu vou contigo onde tu for, Jesus. Versículo 58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele um disse: eu vou te seguir, Jesus. Jesus disse para ele assim: se você quiser me seguir, você tem que entender uma coisa: eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça, eu tenho uma missão. Aqui quando fala dos covis, da casa das raposas, casa simboliza segurança, conforto. Quando fala ninho das aves, está falando de lugar de repouso, lugar de tranquilidade. Jesus estava dizendo para aquele: se você quer me seguir, você não vai ter esse lugar. Nós temos uma missão. Só quem está me entendendo dá um glória a Deus. Jesus te chama para uma missão, para o ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus te chama para proclamar liberdade aos cativos. Jesus te chama para libertar os oprimidos. Jesus te chama para trazer uma palavra de vida, para mudar uma história, para mudar um casamento, para libertar um drogado. Jesus te chama para pregar o Evangelho da salvação. Só que tem pessoas que querem seguir Jesus para ter o covil, ou a casa, o ninho, o lugar confortável. O nosso lugar confortável é na Nova Jerusalém. Só quem me entende dá um glória a Deus. Como é que é o título da ministração nessa manhã? Versículo 59.
E disse outro, agora já é outro, já não é mais aquele um, agora é outro. Outra pessoa, outro indivíduo querendo seguir Jesus. E Jesus disse: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar aos seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Deixa as coisas da terra, vai e anuncia a eternidade, vai e anuncia o reino de Deus. Irmãos, quem quer seguir Jesus tem que largar tudo. Você está disposto a largar tudo? Versículo 61. E disse também outro, tem mais um nessa história. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Eu vou te seguir, Jesus, mas deixa eu ir lá, voltar lá em casa, lá, deixa eu me despedir dos meus. Versículo 62, e Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Qual é a ministração dessa manhã mesmo? Qual é o tema? Quem olha para trás retrocede, irmão. Você não pode olhar para trás, irmão. Arado era o instrumento que servia para lavrar, arar o solo, revolver a terra com o objetivo de descompactá-lo e assim viabilizar um melhor desenvolvimento das raízes das plantas. Era quebrar aquele solo duro. Era uma ferramenta que o homem pegava pelas suas mãos e ele ia em linha reta para preparar a terra para o plantio, para cair uma semente. E Jesus está dizendo assim: aquele que pega no arado, aquele que pega nesse instrumento, não pode olhar para trás. Eu estou fazendo uma obra de descompactar o teu coração para que aí caiam sementes eternas que vão brotar para a vida eterna. Quem pega, quem chegou até aqui, não pode olhar para trás. Quando pega-se no arado e olha para trás, inclina para olhar para trás, o arado você deve andar em linha reta. Quem está seguindo Jesus tem que andar em linha reta. Quem está me entendendo diz amém. E quem pega no arado não pode olhar para trás. Quando você olha para trás, você perde o alinhamento. Quem está seguindo Jesus precisa estar alinhado. Quem está me entendendo diz amém. Quem está seguindo Jesus precisa olhar para frente. Quem está seguindo Jesus precisa olhar para o alvo. Só quem está entendendo dá um glória a Deus nessa manhã. Olhe para frente, meu irmão, não olha para trás. Ah, mas eu era, ah, mas eu fazia, ah, mas eu era brabo, ah, mas eu era violento, ah, mas eu era bonitão, ah, mas eu era pegador, ah, mas eu cheirava, ah, mas eu fumava, ah, mas eu roubava. Irmão, isso é passado. Não olha para trás. Prossegue, avance o que Jesus tem para você. Muitos retrocedem porque olham para trás e se lembram nesse tempo. Irmão, eu não quero nem me lembrar do meu passado. Eu quero ver tudo aquilo que Jesus tem para mim lá na frente. Ah, mas eu era. Não me importa quem eu era, importa quem eu sou hoje. O que importa é quem você é hoje e até onde você chegou. E se você chegou aqui, você tem que dizer: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna. Só quem está me entendendo dá uma glória a Deus. Vamos finalizar essa ministração? Abre lá no livro de Hebreus, no capítulo 10. Nos últimos livros do Novo Testamento. Hebreus, capítulo 10. Os discípulos disseram: dura essa palavra. Mas eu quero te dizer nessa manhã que essa dura palavra traz vida eterna para aqueles que querem, para aqueles que creem, para aqueles que não retrocedem. Só quem está entendendo dá um glória a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Amém?
porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha para quem está do lado e diga assim: Deus tem uma promessa para mim e para você. Que promessa é essa, pastor? A promessa da vida eterna, a promessa da Nova Jerusalém, a promessa do céu. Tenha paciência, irmão, para que depois de fazer a vontade de Deus, você herde a promessa, vida eterna. Hebreus capítulo 10, versículo 37 vai dizer assim: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Porque ainda um pouquinho de tempo, e Jesus vai voltar, e vai buscar a sua noiva, e vai buscar a sua igreja, santa, zelosa e de boas obras. Só quem está entendendo diz amém. Versículo 38: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Eu não vou retroceder. A conclusão dessa ministração nessa manhã é: eu não vou retroceder. Eu vou avançar, eu vou prosseguir. Eu quero ser o filho amado, em quem o Senhor se compraz, em quem Deus tem prazer. Que você possa dizer: eu quero ser um cristão que Deus tem prazer. Eu quero ser a alegria do Pai. Eu quero ser um cristão genuíno, verdadeiro nesse tempo. Você pode dar um glória a Deus nessa manhã? Deus não tem prazer em quem retrocede, e eu quero que Deus tenha prazer na tua vida, e é por isso que eu trago essa mensagem, é por isso que eu trago essa ministração. É você e Deus. Quem nós somos, igreja? Quem nós somos? Versículo 39 diz quem nós somos. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, ou em algumas traduções, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, ou daqueles que avançam para tudo aquilo que Deus tem reservado para nós.